Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Ana, sou autista e sou mãe do Gabriel de 11 anos, que também é autista. Hoje eu vou fazer parte 2 de bullying, que eu não consegui falar tudo no vídeo anterior. Acho que para entender é melhor ver o vídeo anterior primeiro, tá? Ou depois desse, olha o vídeo anterior, tá? Que é uma continuação dos bullying que eu sofri na infância e adolescência, tá bom? E nós refletimos sobre isso, tá bom? Na minha infância, eu tinha problema na fala. Eu fui 3 anos em fonoaudióloga, tá? Então, mesmo descobrindo o autismo só com 41 anos de idade, eu tinha, né, algumas dificuldades, né? E as dificuldades algumas foram tratadas. Que nem eu fui 3 anos em fonoaudióloga, eu ia 2 vezes por semana e hoje eu falo perfeitamente. Mas durante o tratamento com a fonoaudióloga, ou antes do tratamento, durante o tratamento, né? Porque demorou, né? Porque é um processo lento, né? Tu melhorar a fala. Eu cometia vários, né? Erros de fala. Por exemplo, pré, porque naquela época não era F5, né? As crianças pequenininhas. Se falava pré. Eu falava que eu tava no pé. A minha mãe se chama Vera. Eu falava fera. Então, esse tipo de erros eu trocava as letras, tá? E um bullying que eu sofri, de repente, foi sem má intenção. Às vezes nem sempre tem má intenção o bullying, né? Mas foi uma coisa que, poxa, eu tinha o quê? Eu era pequena e hoje, com 44 anos, eu me lembro. Então, foi uma coisa que me machucou muito. Foi quando eu fui na casa de uma amiga, né? E a mãe da amiga falou assim pra mim: pergunta pra tua mãe se quando era bebê ela não deixou tu cair do colo e tu bateu a cabeça, não sei o que e tal. Querendo dizer isso porque ela via que eu falava, né, algumas palavras erradas. E como é que eu interpretei isso mesmo sendo uma criança, né? Eu fiquei mal. Eu entendi que ela quis dizer que achava que eu não era normal, né? Desculpa as palavras que eu tô usando, tá, gente? Eu tô usando a maneira como eu, como criança, interpretei, tá? Não existe criança que não é normal, não existe pessoa que não é normal, né? É neurotípico e atípico, né? O certo que a gente fala, né? Todo mundo é normal. Mas foi na pequenininha, foi o que eu interpretei. E fiquei muito mal, sabe? Assim. Outra coisa. Quando eu era pequena, eu participei de um desfile. Eu era pequena, tinha 7, 6 anos. Um desfile que estavam fazendo lá, uma competição lá. Eles passavam nas casas convidando as menininhas e eu quis participar. Não ganhei nada e tal, mas esse não foi o problema. O problema foi quando eu fui fazer os treinos. Porque os treinos, a instrutora lá do desfile, ela ensinava assim, ó, ficar num lado, ficar assim, virar várias posições. E na hora dela ensinar, eu fazia as posições tudo errado. E daí ela ficou muito braba, ela não tinha paciência. Ah, tu não aprende, tá vendo tudo errado, papapá. Da irmã da instrutora que tava participando também ali dessa competição. Ela é uma competição assim, de um clubezinho, assim, no bairro, tá? Coisa bem simplesinha. Ficou com dó e falou assim, não é assim que se trata uma criança. Ela me puxou, levou para um outro canto e me ensinou calmamente todos os passos, que direção que eu tinha que girar e tal, e tal, tal. Eu aprendi. Só que acontece que, além de eu levar toda aquela gritaria de antes da instrutora, depois eu aprendi tudo direitinho, fiz direitinho o desfile, mas não ganhei, mas tudo bem. Mas além dos gritos que ela deu comigo, um ano depois, eu tava nessa amiga da mãe que falou aquilo pra mim, na casa dessa amiga, e apareceram 2 meninas que tinham participado desse desfile. Daí elas olharam pra mim e falaram assim: ai, tu era aquela que fazia tudo errado. Daí a minha amiga assim: Ana, explica isso, como é que tu era aquela menina que fazia tudo errado? Daí eu falei: não, besteira, elas estão, né, inventando, não é assim, esquece, esquece, esquece. Fiquei brava, enjoada e não deixei falar mais no assunto e tal. Mas elas falaram assim, ah, tu é aquela que fazia tudo errado e tal. Gente, eu sei que muitas dessas coisinhas assim, tem bullies, que eu falei agora, não são bullies de maldade. Mas só que a gente tem que ensinar as crianças, e até as pessoas adultas, que nem foi essa mãe, que certas coisas a gente não fala para as pessoas, que podem ferir, podem magoar, tá?
Isso eu acho que faz parte da educação, do criar, né? Tem coisas que mesmo que tu não tenha intenção, elas não tiveram intenção de fazer bullying, mas foram palavras, coisas que me fizeram muito mal, tá? Educação física. Eu tinha pavor de educação física na escola, porque além de ser péssima, porque eu sempre tive dificuldade de coordenação motora, tinha o nervoso também. Como eu já sabia que eu era ruim, eu ficava muito nervosa. Também sempre tive muita ansiedade desde criança. Então, juntava aquela minha dificuldade de coordenação motora com a ansiedade. Então, porque quando tu tá ansiosa, tu bloqueia. Então, eu era péssima em vôlei, péssima em educação física. E isso me trazia vários problemas, né? Porque os colegas ficavam muito bravos comigo. Porque eu prejudicava o time. Então, eles brigavam comigo, tudo. Eu me lembro até uma vez que me marcou muito e que me feriu muito. Porque era sempre duas turmas, sabe? Que nem duas sextas séries, duas oitavas séries. Então, a gente sempre fazia com... E tinha duas menininhas da outra turma que eu tinha conseguido fazer amizade, conversei bastante, antes de jogar a partida do vôlei, né? E conversei bastante, e nós conversamos bastante, fizemos amizade, tudo, trocamos contato, tudo. Mas chegou na hora de jogar, eu joguei muito mal. E o time perdeu por minha causa. Então, quando acabou o jogo, elas me xingaram tudo, e eu pedi desculpa, tudo e tal. Elas falaram, não, nunca mais fala com a gente não quer mais, nunca mais falar contigo e tal. Tu não é mais nossa amiga e tal. E aquilo me chateou muito, me feriu muito, né? E eu pedi desculpa e tal, né? Não quero nunca mais falar contigo. Sai de perto da gente, te dá mais tua amiga e tal. Tá. E tem a depressão profunda que eu tive aos 15 anos. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo isso agora, gente. Senão vou ter que continuar no próximo vídeo. Quando eu tive 15 anos, eu tive uma depressão profunda, porque eu fui acumulando, não tratando, guardando, até que aquilo explodiu, criou um vulcão, né? Na verdade, era meu autismo também, né? Mas na época, era 1996, quando eu tinha 15 anos, não sei falar meu autismo, tá? Então, foi visto como depressão. Então, eu fiquei muito, muito mal. Eu já estava no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, tá? E eu não conseguia mais prestar atenção no que as professoras falavam. Eu tive, na verdade, um shutdown, né? Eu não conseguia ligar a TV, eu não conseguia concentrar no filme, concentrar no que as pessoas estavam falando na TV. Eu não conseguia, eu fiquei mal. Chorava, não conseguia prestar atenção em nada, fazer nada. Então, eu comecei na escola, né? Tal, né? Minha mãe, eu comecei psicólogo, psiquiatra e tal. Mas mesmo assim, no início, eu não. Porque é uma coisa muito lenta o tratamento, né? Eu não conseguia prestar atenção nas aulas, fazer as atividades e tal. Daí lá eu sofri mais bullying. Como se eu estivesse, né, me fazendo, ou sei lá, ou se fosse muito engraçado. Então tinha colegas que falavam assim, por que tu veio pra escola? Você não é pra prestar atenção? Tinha um colega que era do ano passado, ele tinha sido reprovado, né? Daí, na hora do recreio, eu ficava sentada na cadeirinha dentro da sala de aula, né? Que quem quisesse ficar na sala podia ficar. Ele ia lá na porta e dava risada e olhava pra mim, sabe? Então eu fui bem, né? Hostilizada, né? Bem desprezada. Até que eu falei, não quero ir mais pra escola. E minha mãe queria insistir que eu fosse. Daí a psiquiatra na época falou, deixa ela ficar esse ano sem ir e tal. Porque é que nem quando quebra um braço. Primeiro o psiquiatra falou, tu vai tratar o braço, depois tu vai voltar, né? Na tua rotina. Então, primeiro deixa ela se tratar, no outro ano ela volta, né? Daí eu acabei parando aquele ano de estudar. Mas foi muito, muito triste, porque eu não estava fazendo mal para ninguém. Eu simplesmente estava mal. Mas aquilo foi motivo de piada, de julgamento, de esculachar, de tudo que é jeito, né? Gente, tá dando tempo aqui, ó. Então agora, esse foi mais a continuação do vídeo anterior, sobre alguns bullying, alguns momentos ruins que eu vivi na minha vida. E quero que você reflita comigo. Isso é frescura ou isso é algo que realmente faz muito mal pro psicológico da gente? Fiquem com Deus.